O motorista hoje, ele busca atividades alternativas onde ele pode ficar mais próximo da família, onde ele vai ter condições de higiene, de alimentação. O motorista hoje no Brasil, os postos que a gente tem nas estradas, a maioria, tirando aqui o estado de São Paulo, são terríveis, né? Imagina você ter que tomar banho, se alimentar nesses locais. Outro ponto, quando chega nos clientes, a infraestrutura também para você ficar lá, às vezes 1, 2, 3, 5 dias aguardando uma descarga, o que é terrível, mas além do tempo desperdiçado, é o motorista não ter condição básica ali de higiene, saúde. Ninguém mais quer ser motorista, principalmente de longas distâncias e tal. A gente precisa falar disso, a gente precisa de uma união entre todos os elos da cadeia de suprimentos do país para resolver essa questão. Olá, meus amigos do canal, para o seu conhecimento, nosso podcast aqui hoje, convidado um grande amigo, Igor Costa, executivo, 26 anos aí de experiência como executivo de grandes empresas, grandes multinacionais, Avon, Nestlé, Softs, Philips. Então são grandes empresas e traz hoje para a gente aqui e para você, para o seu conhecimento, um pouco da sua história aí na gestão de supply, na gestão de logística, passando aí por diversas empresas. Tem muita história para contar, não é só de logística e supply que a gente vai falar, não. Vamos falar de network, relacionamento, gestão, carreira e também de automobilismo, porque o cara aqui é fera, é piloto, é meu amigo, eu já fui ver ele correr lá em Interlagos já, e a gente vai falar disso também. Aí para começar, meu amigo, eu queria que você falasse, começando aqui para os nossos ouvintes, que o nosso público é muito de logística e supply, o que é logística e supply por Igor Costa. Depois a gente se apresenta e eu quero saber mais de você. O que é logística e supply, Igor? Legal. Logística e supply, para mim, acho que é a materialização dos negócios, né? Porque não adianta nada você ter uma super ideia, você ter um super produto, você ter uma equipe de marketing que vai fazer campanhas incríveis e você não conseguir depois materializar o que o seu cliente está esperando, que é na casa dele receber o produto dele e poder fazer uso. Então a logística, o supply chain viabiliza isso, sai da ideia, transforma e faz com que o produto ou o serviço chegue na casa do consumidor, né? Então é materialização. Top! Com essa definição aqui, materialização, né? Logística realiza, viu? Realiza o que marketing, o que o cara vende, logística realiza. Com esse início aqui fantástico aqui, meu amigo, eu começo agradecendo aqui, você está com a gente, agradecendo aqui por esse início fantástico, deixar essa mensagem e por estar aqui batendo esse papo, né? Por toda a nossa amizade já, desses mais de 6, 7 anos aí de amizade e conhecimento. E muito grato por você estar aqui, viu? Compartilhando com a gente, comigo, essa sua experiência e com o nosso público. Eu queria que você se apresentasse agora diretamente. Quem é Igor, sua experiência, um pouco aí de como você começou no supply, né? Como começou na logística. Fala pra gente aí que o pessoal quer saber. Bom, obrigado pelo convite, Moreira, é um prazer estar aqui com você. Acho que é uma pessoa que eu prezo muito, começou como um fornecedor, se tornou um amigo, né? Uma pessoa super do bem, solícita, sempre buscando ajudar. E aí o podcast agora, super bacana, parabéns pela iniciativa, só conteúdo legal. Então, pessoal, assista os outros vídeos aí também que vale a pena. Bom, eu, Igor, sou formado em engenharia, tá? Formado em engenharia. Trabalhei com logística já há 26 anos, mas não comecei na logística. Comecei trabalhando numa fábrica de motorredutores. Foi por pouco tempo. Depois fui para uma fábrica de elevadores e escadas rolantes. Trabalhava na área técnica comercial. Fazia propostas para poder apresentar para os clientes e aquilo se transformar depois num projeto vendido, né? Fiz projetos do metrô de São Paulo, linha verde, linha da CPTM da Marginal, Pinheiros, também projetos lá, enfim. E a empresa que eu trabalhava mudou de localidade, estava longe da faculdade e eu resolvi sair e entrar em uma outra empresa como estagiário. E a Avon, a fábrica da Avon ali na região de Interlagos era muito próxima da minha casa. Mandei meu currículo e me chamaram para uma entrevista para a área de engenharia. Fiz a entrevista e não passei na área de engenharia. Algumas semanas depois, toco o telefone e me liga uma pessoa falando, olha, tem uma vaga aqui que o seu perfil se encaixa, mas a vaga é para trabalhar em Osasco. A gente tem um centro de distribuição ali na rodovia Raposo Tavares e você precisa trabalhar lá, né? Você tem interesse? Eu tenho, né? Eu saí da Barra Funda, né, onde eu trabalhava antes, para ir para Osasco. Quer dizer, eu queria ficar mais perto, fiquei mais longe, né?
Mas enfim, e foi aí que eu comecei. Comecei na área de tecnologia para logística, chamava Novas Tecnologias o departamento. Comecei como estagiário, em 3 meses eu fui efetivado. Acho que foi um recorde lá na empresa na época. Rapidinho o gerente lançou um desafio para resolver um problema na hora do almoço. Eu voltei para minha mesa, fui lá atrás, pesquisei, 1 semana depois eu apresentei o projeto para ele. E ele tinha lançado o desafio que quem trouxesse a solução seria promovido. Como não tem como promover estagiários, tem que contratar, né? Foi efetivado. Ele teve que me efetivar. Então foi assim que começou. Boa, que legal, muito bom. A gente fala aqui no telefone, tocou, né? Já tocou a primeira vez aí, né? Tocou aí já uma vez já. Né? O telefone tocou várias vezes na minha vida, graças a Deus, com boas notícias. Mas estava me apresentando, né? Acabei entrando aí, então... engenharia, trabalhei todo esse tempo com logística. Sou pai de 2 meninas, sou casado há quase 20 anos, né? E muito feliz aí com a minha família. Trabalhei nessas empresas que você já mencionou aqui na abertura, né? Então tive a sorte, a felicidade de trabalhar em grandes empresas que me propiciaram muitas experiências positivas. Viajei o mundo inteiro por essas empresas, conheci muita coisa, muitas operações, mas muitas culturas, muitos países. Isso agregou muito na minha carreira, no meu desenvolvimento. Então, mais ou menos sou eu. Meu hobby, você vai falar depois, fala agora já? Já fala aí já. Meu hobby é automobilismo, então sempre desde criança quis correr e nos últimos 8, 9 anos aí eu participo de competições de automobilismo, né? Tenho lá uma equipe, o Moreira já foi lá ver, então esse sou eu. Sou uma pessoa simples e vamos bater o papo sobre logística. Vamos embora, meu amigo. Super entrada aí, né, na logística aí por uma empresa gigante, né? Nós temos coincidências aí, né? A gente também trabalhou muito tempo na Avon. E em períodos diferentes, né? Porque vocês começaram lá, eu já tinha saído, acho que eu saí em 2008, vocês devem ter começado lá, imagino que 2012? 2016. 16, então. 16. Bastante tempo depois. Bastante tempo depois. Mas uma empresa fantástica, né? Foi muito bom fornecer para a Avon e trabalhar com eles esse tempo todo, né? Empresa de pessoas muito boas, então acho que contribuiu demais para a gente aqui, para nosso... As pessoas contribuem muito para o fornecedor, né? A gente estava falando sobre esse negócio de relacionamento empresa-fornecedor, né? No nosso caso aqui, tecnologia. E a gente teve a sorte muito grande de trabalhar com uma empresa que valorizava muito essa parceria, que foi a Avon. E você trabalhou lá também, então... Com certeza tem essa cultura também, esse sangue, esse DNA, que vai ganhando. Você vai ganhando com o tempo, né? Das empresas que passam, né? Das empresas que eu trabalhei, acho que a Avon foi a que mais investiu, na época investia e tinha programas, tinha áreas específicas para projetos, áreas de TI enorme, área de novas tecnologias para logística, tinha uma área para manufatura, mas assim, equipes de 8, 10 pessoas, com gerentes, coordenadores, analistas, dedicados para isso, para desenvolvimento logístico, um investimento muito forte. Então, foi uma sorte para mim trabalhar na Avon naquele período, né? Depois a empresa mudou muito, mas naquele período investia muito. A gente ia para feiras no mundo inteiro, ia visitar operações no mundo inteiro para conhecer, para poder trazer para o Brasil, para a Avon no Brasil, essas novidades, essas tecnologias que aumentavam a produtividade, melhoravam o serviço. Então, fiquei 8 anos na Avon, desses 8, 4 anos, quase 5 na área de novas tecnologias. Foi o começo da carreira, né? Estudando engenharia... Trabalhar numa empresa desse tamanho, sim, que estava investindo em tecnologia, que fazia renovações das suas instalações frequentemente, abria novas instalações, então foi muito bacana, tive muita sorte. E você falando em tecnologia aqui, que é uma coisa que eu pensei que está sempre ali, ronda você, né? Tecnologia, né? E é um dos motivos que a gente se conheceu, né? Eu conheci você querendo... poxa, eu preciso de uma tecnologia aqui, eu preciso colocar coisa nova aqui na CMPC, né, na Melhoramentos, né? Eu acho que depois CMPC, agora Softs. Poxa, eu preciso colocar tecnologia, Eu lembro quando a gente foi falar a primeira vez com você lá, tudo que você queria, e você sempre foi um cara muito ligado com isso. Sempre estava buscando, sempre buscou isso, pelo menos na nossa relação aqui, às vezes que a gente falou, trazendo ideias também para mim. Eu falo muito sobre isso, né? Poxa, tem um negócio aqui que a gente fala que tem um módulo aqui que chama Order to Delivery no MyTrack. Foi o Igor que abriu a cabeça. Você precisa controlar do pedido até a entrega, não tem sentido, né? E aí a gente colocou esse nome aqui, e foi o Igor que trouxe esse insight aqui, numa conversa de cliente para fornecedor,
né, demandando tecnologia. Eu queria saber um pouco mais dessa relação da logística com a tecnologia, como é que você vê isso, né? Como é que você está vendo nos últimos anos e o que é que você... Visão de futuro, né? Você é um cara que interage com muitas empresas, muitos negócios. Visão de futuro, o que é que você vê também para frente? Mas a importância da logística, da tecnologia na logística. Acho que é fundamental, né? A logística, ela evoluiu muito. Então, quando eu estava falando aqui da Avon, estava falando do ano 2000, né? Nós já estamos em 2025. 25 anos, então, né? 25 anos. E a evolução foi tremenda nesse período, né? Tanto na parte de sistemas, quanto na parte de equipamentos, tecnologias que estão por trás de processos, né? E processos eficientes, né? Os processos precisam ficar cada vez mais eficientes. O custo logístico, principalmente num país como o Brasil, é muito alto. E ele cresce exponencialmente. Ele cresce por vários fatores. E é um dever da equipe de logística, da equipe que está ligada a isso, buscar eficiências para reduzir esses custos, para manter esses custos em patamares mais aceitáveis para o negócio. O negócio tem muitos desafios, né? As margens mais baixas, competição frenética de mercado, isso tudo pressiona muito margem e o custo logístico no Brasil é muito alto, o país é muito grande. Então é um grande desafio e a tecnologia ajuda muito nisso. Então, seja na implantação de novos sistemas, ferramentas, como no caso da MyTracking, quando a gente implementou para controlar as entregas, controlar o tempo de entrega, que é a qualidade, mas também controlar o gasto logístico que é gerado na ponta, às vezes por uma espera, por uma descarga, por algum imprevisto que acontece, para agilizar a tratativa de uma ocorrência. Então, tudo isso é serviço, mas também é custo. Então, é fundamental o contínuo desenvolvimento da logística nas empresas, né? E através de tecnologia, porque não tem como ser diferente disso. E a gente estava falando outro dia sobre IA, né? IA é uma coisa que está acontecendo cada vez mais, né? Você tem procurado, visto alguma coisa sobre esse tema no mercado? O que é que você acha que é IA? Eu vou fazer uma pergunta uma pergunta que eu tenho feito para mim mesmo, tá? Inclusive, o que você acha que a IA vai ajudar na logística em curto e médio espaço de tempo, curto tempo? O que você enxerga aí de possibilidades? Porque todo mundo quer usar IA, né? No final das contas, todo mundo quer. Eu uso IA, eu uso muito IA, principalmente para desenvolver aqui dentro, mas tem algumas funções que a gente tem aqui. Mas o que você vê, você aqui, um cara da indústria, o que você acha que a IA pode trazer aí para benefício da logística? O que é a logística, né? A logística, ela é basicamente uma série de processos alinhados de maneira lógica para buscar otimizações, né? Então, quando você fala de otimizações, atrás disso vem tomadas de decisão, análises e tomadas de decisão. E eu acho que aí a inteligência artificial suporta muito. Acelera o aprendizado com os processos que estão acontecendo em tempo real. A gente pode trazer isso para poder melhorar o processo que está em andamento. A gente pode usar a IA para poder dar feedbacks internos, por exemplo, dentro da equipe de logística, mais rápidos, sequenciar atividades. Então, tudo que a gente já usava com algoritmos menos sofisticados na logística, né? Sequenciamento, roteirização, comunicação cliente-fornecedor, comunicação interna, eu acho que tudo isso pode ser muito auxiliado pela inteligência artificial. A gente ainda está descobrindo como aplicar, né? Então, a inteligência artificial tem várias formas diferentes. A gente está muito hoje falando lá do chat GPT, das perguntinhas que você faz, das respostas que vêm, mas ele é muito mais do que isso, né? Tem algoritmos super sofisticados por trás, com muita matemática, com muita estatística, com muito aprendizado acumulado, que a gente precisa explorar mais. Tem um campo muito vasto, né? A gente está usando aqui, a gente usa para desenvolver, né? O pessoal, o time interno a gente usa como uma ferramenta de produtividade. Então usa para fazer desenvolvimento, para fazer carga de dados, usa para muita coisa. A gente usa também para fazer identificação de imagem, coisa legal. É um negócio novo, que a gente não é novo no mercado, assim, já é a ferramenta que tem disponível há 2 anos, já depois dos GPTs da vida aí. E alguns até mais antigos, mas a gente está usando agora para identificação de imagem. Começou agora. Para quê? Porque às vezes no nosso caso, no nosso mercado, a gente tem aquele cara que eu preciso validar uma imagem para saber se o produto está quebrado, se não está, se a caixa está variada, se não está, se ele está de fato num pallet ou se não está, ou se o cara colocou na carga batida ou foi paletizada, sei lá. E aí tem uma IA, a gente usa uma IA da Amazon, que a gente submete a imagem, que foi capturada lá pelo nosso aplicativo, e ela verifica, olha, isso aqui é o quê? A gente ensina ela, né, dizendo, olha,
Ela pode ser um pallet, pode ser uma caixa, pode ser um canhoto, pode ser um veículo sujo. Tá limpo ou tá sujo? Né? Legal. Simples, né? Tá quebrado ou tá a lanterna? Então o velocímetro tá em 100 ou tá em... Qual é o odômetro? Como é que tá o odômetro? Então dá para usar para várias coisas. A gente começou a usar agora para validação de canhoto. Mas a gente sabe que tem inúmeras possibilidades. Estamos escutando aí o mercado para entender, né, como é que faz. Eu acho que vai ter muita gente criando, entendendo como é que funciona e criando demanda para a gente. Nós estamos abertos para as demandas. A gente tem os veículos autônomos, né? Então, por exemplo, dentro de centros de distribuição, você conseguir ter empilhadeiras, transpaleteiras autônomas para fazer movimentação interna. É uma mão de obra que está cada vez mais escassa, né? Operadores. Tem algumas regiões que não tem. Você realmente sofre para ter bons profissionais. De empilhadeira? De empilhadeira. Movimentação de pátio, tudo. Cara, é impressionante. Assim, Centro-Oeste, ali a região de Goiânia, muita indústria, pleno emprego e não tem mão de obra. Aqui em São Paulo, aqui região de Barueri, Cajamar, ali na região de Extrema, que tem uma concentração muito grande de operações logísticas, também tem uma escassez de mão de obra muito grande. Então, sabendo aplicar, né, e ponderando as atividades onde ainda nós precisamos do ser humano tomando decisões e fazendo a atividade, mas a gente pode combinar isso com atividades inteligentes, né, com autonomia de transportadores. Veículos acho que já é um pouco mais distante, né, principalmente num país como o Brasil. Apesar que eu já conheci algumas tecnologias que é impressionante como elas reconhecem obstáculos na rua. Você estava falando de objetos, né? Obstáculos na rua, buraco, curva, sarjeta, carro parado, gente atravessando, e ela vai tomando decisões. Eu vi isso aplicado num veículo na Ásia, né? Uma simulação feita na Ásia, mas isso poderia praticamente ser replicado aqui sem muitas mudanças. Né? Sim. Nós temos o desafio da questão de infraestrutura, né? Viária, né? Para isso tudo, mas é um negócio que vai acontecer em algum momento, não tem como fugir. Eu estava lendo uma matéria agora recente, a China, Estados Unidos e a União Europeia, principalmente a Inglaterra, já estão... Os Estados Unidos muito, a China muito mais, com o veículo de transporte autônomo, logística, com de fato caminhões e carretas sendo guiadas por IAs. Claro que, mas o interessante desse negócio é que não substitui diretamente o motorista, porque você precisa ter um motorista ali para esse caso, né? Você precisa ter alguém disponível no veículo, mas você aumenta a produtividade gigantescamente, né? Porque você pode trabalhar, teoricamente, você pode ter um motorista descansando mais. Mais stand-by. Né? Mais stand-by, mais a nível de administração do veículo, né? Porque é um veículo que precisa ser... É um veículo que alguém precisa abrir uma porta, precisa parar no posto para abastecer. São questões que vão continuar existindo por um tempo ainda, porque aí tem muita questão de infraestrutura. Mas em algum momento, em algumas estradas, você imagina que o motorista ele pode descansar, ele tem a facilidade de não ter a atenção, estar dedicada no IA. Então imagina as possibilidades. Eu acho que a produtividade aumenta bastante. A gente ganha muito o nível de produtividade. Né? E a gente precisa ganhar produtividade no transporte, né? Acho que é fundamental e a gente precisa, como profissional da logística, trabalhar cada vez mais olhando para isso, porque... o maior custo logístico no Brasil não é de centro de distribuição, não é de movimentação interna, é o custo de transporte. Pela extensão do país e pelas ineficiências que existem. E eu acho que é uma oportunidade muito da indústria, dos transportadores, do varejista, que muitas vezes é o atacadista, o varejista, que é o cliente final, né? Entender o quanto isso impacta. Porque na minha experiência aí de atendimento para esses clientes, parece que é uma luta da indústria versus o varejo versus o atacado. Você tem um produto que até ajuda a gente, né, a administrar lá a fila para descarga, mas é um gasto tremendo. A produtividade, um caminhão poderia estar fazendo 2, 3 viagens e ele está parado aguardando uma descarga. Então, precisa ter colaboração. E um fator é o fator econômico, o outro fator é que é o seguinte... Nós não temos no Brasil a quantidade necessária de motoristas para transitar todos os veículos que a gente tem na frota. Então, por isso, cada vez mais, aí por escassez, o frete vai ficar mais caro. Então, o motorista hoje, ele busca atividades alternativas onde ele pode ficar mais próximo da família, onde ele vai ter condições de higiene, de alimentação. O motorista hoje no Brasil...
Os postos que a gente tem nas estradas, a maioria, tirando aqui o estado de São Paulo, acho que a maioria das outras regiões são terríveis, né? Imagina você ter que tomar banho, se alimentar nesses locais. Outro ponto, quando chega nos clientes, a infraestrutura também para você ficar lá, às vezes 1, 2, 3, 5 dias aguardando uma descarga, o que é terrível, mas além do tempo desperdiçado, é o motorista não ter condição básica ali de higiene, saúde, segurança alimentar para ficar ali. Então, ninguém mais quer ser motorista, principalmente de longas distâncias e tal. Então, a gente precisa falar disso, a gente precisa de uma união entre todos os elos da cadeia de suprimentos do país para resolver essa questão, né? É muito importante, economicamente, socialmente, para a gente poder manter a competitividade do negócio. É um negócio interessante, você falou muita coisa aqui que acende aqui para a gente essa necessidade cada vez mais forte, é o que você falou, né? De união, de todo mundo tá falando na mesma língua, porque produtividade é uma coisa, você vê que um caminhão da indústria chega no varejo e passa um dia só para fazer uma entrega. Mas ele não passa um dia só para fazer a entrega porque ele não tem capacidade de pessoas, tem o motorista lá disponível, né? E aí é um recurso caríssimo, né? Um recurso que está, como você falou, está difícil. O veículo, o combustível, né? A infraestrutura. E ele poderia estar fazendo mais entregas se o varejo também tivesse preparado para receber mais rápido. E automaticamente, com certeza, com a redução desse custo, o varejo tem a redução do custo dele também. Sim, é que como não é direto, ele não se sensibiliza. Né? Esse custo é da indústria, mas esse custo está voltando na tabela de preço dele. E volta de todo mundo, né? Porque o aumento do frete impacta em outros mercados, não é só o seu, né? Sim, mas as empresas estão cada vez mais personalizando a alocação desses custos. Então, o cliente X, que é mais ineficiente, ele carrega na tabela dele essa ineficiência. Então, o transportador carrega na... A indústria, na hora de passar a tabela para o varejista, para o atacadista, carrega isso porque está ofendendo a margem, né? Mas enfim, e o elo mais fraco dessa cadeia toda é o transportador, porque o transportador ele precisa do ativo dele rodando para fazer faturamento, né? O ativo dele parado gera um custo de diária para o embarcador, gera lá um transtorno na porta do cliente, né? Porque acúmulo de caminhões lá e tal, da polícia, da sindicato, da tudo isso. Mas o motorista e a transportadora estão tomando prejuízo, porque esse valor da diária não remunera da mesma maneira que se o caminhão estivesse rodando e fazendo uma nova entrega. É um ativo muito caro, né? Um investimento muito alto, né? Então o transportador, ele fica nessa situação toda, ele está muito espremido nessa relação. Então o transportador ele está sempre sendo demandado por melhores tarifas pelo embarcador, porque o embarcador precisa fazer isso, precisa de ter custos melhores. Ele carrega toda a ineficiência das nossas estradas, da nossa política econômica de combustíveis, da ineficiência dos clientes, da escassez de mão de obra, né? E, no final das contas, isso não é 100% repassado para quem está gerando a ineficiência. Então, o transportador ele precisa, dado esse contexto, a se conscientizar que ele precisa trabalhar com o embarcador mais próximo, mostrando mais essas ineficiências e tentando ajudar a eliminar isso, mas, por outro lado, olhar para dentro. Então, ele precisa olhar mais para a sua operação, onde ele pode economizar, porque a ineficiência externa é brutal. Então, ele precisa ser mais eficiente nos seus insumos, na compra do combustível, na compra do pneu, na compra do lubrificante, na renovação da frota, na gestão das pessoas, das equipes internas, né? Nós temos leis que ao longo dos últimos anos foram ficando mais rígidas com relação à jornada de trabalho e tudo isso. Então, o transportador hoje ele tem que abrir os olhos e ele tem que enxergar que ele está vivendo num modelo muito mais complexo do que há anos atrás, com tecnologia, né, muito mais avançada. Então ele precisa se capacitar, ele precisa ter gente dentro da companhia dele que consiga entender esse novo modelo de fazer negócio e consiga sustentar a rentabilidade dele. Por isso que a gente vê muitos quebrando, né? Porque acho que não estão dando a atenção necessária. Equipe, né? Eu acho que é uma das coisas muito importantes, né? Você ter uma equipe muito qualificada, né? O transportador, você vê que a maioria dos transportadores vem de empresa familiar, né? É um padrão. E acontece mesmo, então faz parte do mercado, né? Acho que são heróis, claro. Eu conheço dezenas, né, de transportadoras e seus donos são heróis porque fazem milagre e muitos muito prósperos, né? Crescem muito, investem, empregam pessoas. Sim.
E então, assim, o que a gente puder ajudar também para que eles consigam ter uma operação mais fluida, vai ajudar todo mundo, né? Estou ajudando o transportador, mas com isso eu vou ter custo mais baixo como embarcador, eu vou ter uma qualidade de serviço melhor, enfim. Tem um papel do embarcador também ajudar nisso, né? Muito. Porque eu acredito que a indústria ela tem essa história já mais de processo, de tecnologia, de pessoas mais não qualificadas, mais que vem passando de uma indústria para outra e trocando mais experiências, tem essa experiência maior. E tem uma forma de fazer isso diretamente com o transportador, conversando com ele, colocando ele na mesa. Como é que você pode compartilhar alguma experiência que você fez diretamente em alguma das empresas que passou? Primeiro, assim, a relação que eu procurei sempre ter com os transportadores é de parceria mesmo, né? Parceria no sentido de que a gente sempre sentar e entender onde é que estão as dores dos dois lados e tentar achar pontos comuns, né? Eu acho que o embarcador ele consegue ajudar o transportador sendo mais organizado, né? Programando melhor as suas coletas, programando o seu carregamento, não deixando o transportador esperando muito tempo, otimizando as rotas para poder fazer entregas mais eficientes, tendo bom relacionamento com o recebedor da mercadoria, com o cliente, para que os problemas sejam rapidamente solucionados, porque aí acontecem, né? Comunicação, né? A comunicação é fundamental. Então, tudo isso são maneiras de ajudar o transportador a ser mais eficiente e, com isso, ter uma operação mais fluida, né? Muito bom. Muito bom, Igor. Eu queria pegar agora uma experiência agora que eu sei que eu conheço você e sei dos projetos que você está envolvido, né? Você passou agora por uma mudança gigantesca com a Softs, né? Com a compra de várias empresas, né? E os desafios, né? Eu sei que queria fazer a pergunta-chave aqui, né? Cultura, pessoas, regionalização de transportadores. Qual é o desafio maior que tem quando você vai juntando empresas e vai tendo, né, na logística especificamente? O que é que pega mais e qual foi o maior desafio que você pegou aí nesse processo? Eu acho que foi cultura e processos, né? Porque quando você junta duas empresas, e por mais que elas sejam do mesmo segmento, com gestão parecida, porque hoje em dia muitas empresas seguem mais ou menos a mesma linha de modelo de gestão, né? Mas a cultura que imperava naquela empresa que está sendo adquirida e a cultura da empresa que adquiriu, ela precisa ter um match muito, muito rapidamente, né? E esse match é construído, não acontece por acaso. Então, você conseguir entender o modo de operação daquele pessoal que tá vindo nessa aquisição, porque é muito importante, né? Porque no fim, quando você compra uma empresa, você compra o ativo, mas você compra todo o conhecimento. Então, no caso, nós compramos lá no caso da Carta Fabril, foi uma aquisição que nós trouxemos mais de 1.500 pessoas para dentro da Softs, né? Então, imagina o conhecimento acumulado dessas pessoas de anos de trabalho e a gente tem que dar continuidade no negócio e depois fazer esses dois negócios juntos darem resultados de sinergia, né? Então, administrar essa cultura é muito importante. E os processos, porque também, por mais que a gente fale assim, o processo é assim, eu gero a demanda, eu compro os insumos, produzo, ponho no CD, entrego. Gente, tem tanto detalhe no meio de tudo isso. E entender bem isso e tentar encontrar onde cada processo de cada empresa pode ser complementar ou pode ser substituído por um melhor é super importante. E é aí que acho que muitas vezes as integrações são ou bem sucedidas ou mal sucedidas, né? Então nós na Softs tivemos na época que eu estava na Softs, né, tivemos uma boa integração nesse sentido cultural, muito boa. A organização se complementou muito rapidamente. Nas de processo, nós tivemos para muitas etapas muito sucesso, mas para uma etapa, que foi na hora da migração do SAP, a gente teve alguns problemas. Então, também nunca ouvi dizer que a implementação de SAP passou batido, né? Mas é muito importante a gente ter consciência que a gente tem que estar cada vez mais preparado para essa mudança. E como se prepara? Entendendo como é que os dois lados estão trabalhando, como é que os processos novos vão impactar aquele processo que funcionava com uma outra realidade, né? Sinergia, né? As sinergias, e você falou demais, falou bem a cultura, né? Para mim, eu acho que a cultura é um desafio gigante, né? As pessoas que pensam de um jeito, que foram instruídas a trabalhar de uma forma, imaginem o desafio que é
você ir para uma empresa nova, colocar uma nova camisa, um novo crachá, né? Mas aqui eu fazia assim já, e aqui já era assim. E o nosso processo é muito melhor, né? Sempre vai ter aquilo, né? Eu acho que... E claro que tem um desafio gigante dos gestores de analisar de fato qual é o melhor e capturar essas oportunidades, né? Então, um desafio gigante. Mas um tema aqui que eu queria tocar com você aqui, é um tema que a gente já fala também sobre D2C, né? Sobre as indústrias. Eu sei que a Softs implementou muito isso, e é uma tendência, o mercado implementa isso também, mantém um modelo híbrido, né? Claro, os distribuidores são importantes, né? O varejo, os atravessadores, representantes, atacados são importantes para a cadeia, claro, sempre vão existir, mas eu percebo, e a gente está acompanhando, não só uma percepção, mas tem números, e as indústrias estão cada vez mais apostando em modelos também comercial que atendam diretamente o consumidor final. Uhum. E claro que isso tem um impacto gigante em logística, né? Em supply, como é que entrega, né? Como é que você é acostumado a entregar no atacado, carga fechada, ir para o fracionado, né? Ir para o last mile direto, ter carro menor, VUC, na rua. Como é que funciona isso? Como é que foi essa experiência aí? O que é que você aprendeu que pode compartilhar com a gente? Eu tive essa experiência em várias empresas que eu trabalhei, né? Vamos começar lá na Avon. A Avon não é D2C diretamente, mas a revendedora é praticamente um cliente final, né? Um consumidora, porque você entrega na casa dela. Eu poderia ter entregue no cliente dela, mas eu entrego na casa. Então, a Avon você conhece muito bem, tinha uma malha de distribuição fantástica no Brasil inteiro, uma operação que funcionava como um relógio, né? Muito sincronizada, gerando muita eficiência tanto para a parte de logística, transportes, distribuição, centro de distribuição e também para a fábrica e também para os seus fornecedores. Então era um sistema fantástico. Claro que o mundo evoluiu, as necessidades evoluíram e o modelo teve que depois sofrer adaptações, né? Mas eu já tive essa experiência lá. Então a gente preparava ali as caixinhas, né, com 30, 40 itens que iam diretamente para uma revendedora, mas que se você entrar hoje numa operação de e-commerce, muito parecido com como é uma operação de e-commerce hoje, no pique inflacionado, item por item, né? Então tive essa experiência. No transporte, uma das maiores dores era realmente acompanhar essas milhões de entregas, né? A Avon entregava 1,5 milhão de entregas a cada 20 dias. Então era bastante coisa, um volume muito grande. E onde estava esse pedido? Entregou? Devolveu? Então, quando eu já tinha saído da Avon e que eu vi o MyTracking apresentado por um colega que na época era gerente de transportes da Avon, na Anshan, numa palestra da Anshan, eu falei, nossa, resolveram o problema que a gente tinha lá. Que é ter visibilidade desse monte de caixinha circulando no país inteiro, né? E de uma maneira com tecnologia simples, que foi o uso do celular, né? Acho que essa foi a disrupção que você participou aí nesse processo todo. Mas enfim, né? Na Avon foi essa experiência. Na Nestlé, que foi a empresa que eu trabalhei logo na sequência, eu era head de supply chain da Nespresso. E a Nespresso, ela nasceu no Brasil já operando em vários canais. Então tinha o canal direto de lojas próprias, então lojas de varejo, em shopping center, loja de rua, que atende cliente final. Então era um varejo ali que a gente atendia. Sim. Depois tinha o canal para restaurantes e hotéis, que é um cliente final, né? É um cliente final que compra o seu produto, põe para uso depois dos seus próprios clientes. E tinha o canal de internet e de call center. Na época, nem sei se hoje ainda vendem no call center, mas tinha o call center e tinha internet, que era direto na casa do consumidor da cápsula de café. Então a gente teve que desenvolver ali, eu trabalhei na Nespresso nos primeiros anos da operação no Brasil, todo o sistema de entrega e tudo a gente desenvolveu, né? E criar esses serviços junto com os fornecedores da época, os transportadores, a malha no país inteiro. O cliente da Nespresso era um cliente premium, né? Na época do lançamento, o café, imagina que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu trabalhei lá, já faz tempo, o café, a cápsula de café custava o mesmo que custa hoje. Então você imagina que era um produto caro. Sim. Então o consumidor era um consumidor premium exigente. Então era um serviço bem diferenciado que a gente prestava e a gente teve que montar aquilo no Brasil do zero, né? E não tinha a carona que hoje tem do e-commerce. O e-commerce também estava lá dando seus primeiros passos, né? Então foi um desenvolvimento pesado que a gente fez ali e graças a Deus deu super certo, tanto que a empresa prosperou bastante, né? E nessa minha última passagem agora na Softs,
nós também criamos um canal. Foi o segmento de papel higiênico, de fralda, ele sempre trabalhou com atacadista, com distribuidor, ele nunca foi direto ao cliente, né? E a gente criou tanto a loja virtual para atender cliente, como também um canal de venda direta para clientes menores, pequenos varejos da periferia, lojas de poucos caixas, ali 1, 2 checkouts. Então a gente passou a atender esse cliente também. Então, assim, vão várias experiências, sempre impactando muito a logística, gera fracionamento, gera a necessidade de mais transações, gera a necessidade de mais administração de informação, né? Tanto nas equipes como nos sistemas, e gera uma relação de muito mais proximidade com o transportador, né? Então, foram vários desafios aí. Você acha que vai acontecer mais, cada vez mais? Com certeza. As margens estão cada vez mais apertadas, as indústrias precisam melhorar e ganhar margem, e uma das maneiras é pulando etapas da cadeia. Porque, embora um distribuidor, no meio do caminho, ele tenha várias vantagens, porque ele está mais próximo, ele consegue muitas vezes prestar um serviço mais rápido, com mais flexibilidade, num time menor, ele gera um custo de servir muito alto. E a indústria precisa reduzir esse custo. Então, uma parte vem por eficiência, trabalhando junto com esses parceiros, a outra parte é atendendo cada vez mais clientes de forma direta. Então, a gente vê toda a indústria, de todos os segmentos fazendo muito isso, e eu acho que é uma grande tendência e está sendo facilitado cada vez mais pelas tecnologias, né? Precisa de tecnologia, né? Eu sempre aproveito e fazer um mesh aqui. Precisa de tecnologia, né? Não adianta, né, meu amigo? Então, na época que a indústria precisava ter um vendedor lá, o caixeiro viajante, para ficar viajando e fazendo vendas aí no país todo para poder gerar venda, hoje em dia, né, com internet, com mobile, com tudo isso, a etapa comercial ela ainda é muito importante de ter o vendedor, mas ela ganhou muita produtividade com a tecnologia, né? Captar pedido mais rápido de várias maneiras, e aí já é uma etapa vencida nessa barreira que tinha entre a indústria e o consumidor. Aí depois vem por trás disso para poder realizar a entrega, realizar aquele desejo, é a logística que vem por trás. E a logística também se desenvolveu muito para poder conseguir ter mais fracionamento, menor prazo de entrega com menos custo, né? Então a gente vê grandes players aí hoje em dia que fazem isso muito bem, e então tá aí, a receita tá aí. Agora tem mais indústrias mais focadas em acelerar esse processo, outras menos, mas a necessidade de ganho de margem vai fazer com que todos vão nessa direção. Eu estou recebendo muita demanda relacionada a isso. Estão cada vez mais vendo a indústria buscando tecnologia para fazer isso, porque você tem a tecnologia para acompanhar o B2B padrão, né? Entrega de carga fechada, distribuidores, né? De algumas indústrias, e outras já estão começando, de fato, a fazer o seu canal no e-commerce, de ter o seu canal direto de vendas, né? Direto mesmo, no e-commerce mesmo, né? E em alguns outros formatos que precisam, de fato, de uma tecnologia, principalmente para monitorar, né? Para ter visibilidade, né? Porque uma coisa, quando você fraciona demais os pedidos, então fica mais, você precisa de informação mais em tempo real. Quando você está atendendo o cliente final, ele não deixa de ver o produto na gôndola. Você não ter o produto na gôndola, você perde venda. Você não ter o produto na casa do cliente final, você perde o cliente. Sim. Né? Você perde o cliente porque ele vai cancelar, vai devolver, vai dizer que não compra mais. Todos os indicadores estão aí, né? O prazo de entrega e a eficiência da entrega é o segundo, depois ali do preço, junto com o preço e a qualidade do produto, estão os 3 itens mais requisitados e qualificados pelo cliente final. Então é uma coisa que estão procurando demais, e eu acho que cada vez vai acontecer também, assim como você falou. E o varejo, né, ele é super relevante, sempre vai ter essa venda física, né? Mas ele demanda uma infraestrutura muito cara, né? Se você pensar quantos prédios, quantas pessoas, quanto investimento tem, quanto estoque parado tem dentro de uma loja de varejo, numa loja de eletroeletrônicos, numa loja de alimentos. Então, é um custo. No fim, é serviço, mas é custo. Sim. Então, as empresas estão dando esse passo aí, e acho que as soluções de tecnologia é que vão acelerar cada vez mais esse movimento. E é mais uma possibilidade, né? Eu acho que você pode trabalhar em vários canais. Eu acho que a multicanalidade também, nesse sentido, é o que encanta. O que vai mudar é o peso, né? É o que encanta, né? Em algum momento você vai investir mais numa canalidade com varejo, com revendedor, com representante, e outra vez, em algum momento
da história ou em algum momento do consumidor ele vai estar consumindo mais direto. Então, eu acho que dá essa flexibilidade. Eu acho que o mais importante é você estar preparado para ser flexível. Porque se você não está preparado para ser flexível, Exato. Vem o vendaval e quebra o bambu no meio. Então, se for flexível é melhor, né? Então Exato. você consegue se adaptar ao vendaval. Meu amigo, a conversa é boa aqui, vai longe. Eu queria, antes de mudar aqui para um tema aqui que é bem legal, aqui com certeza vai ter curiosidade, eu queria perguntar uma coisa sobre carreira. Carreira, oportunidade, né? Você é um cara de networking, inclusive me convidou lá para participar do Open Mind, super comunidade aí de C-level, diretores, executivos. Eu, como aprendiz de executivo, estou lá aprendendo com a turma e super convite, super grato a você ter me colocado lá, ter me convidado a participar de lá. Eu sou um cara de network do negócio e também de oportunidade, né? E eu tenho um quadro aqui, vamos chamar de quadro, que eu pergunto assim, poxa, o telefone vai tocar. Quando foi que o telefone tocou? Não sei se a gente já falou aqui, mas se pode trazer de volta, ou se teve outro momento. Claro que na vida de um profissional como você, com tantos anos de experiência, tantas empresas, o telefone deve ter tocado várias vezes, com várias oportunidades, com vários problemas para resolver. Muitos. Que geraram oportunidades. Os problemas, né? O telefone tocou muito, né? E nesse caso aqui a gente tem que atender mesmo quando é problema. E eu queria saber um desses casos aí, qual foi? O telefone tocou, você atendeu, era uma super oportunidade. Você pegou, estava preparado, que você tem que estar preparado. A deixa do telefone vai tocar, é porque estar preparado. Se não tiver com vontade, com garra, determinação, não adianta nada, porque pode tocar 10 vezes, você não vai, né? Exato. Quando foi para você, meu amigo? Olha, acho que teve uma que é bem importante, porque foi muito importante na minha carreira. A gente até falou aqui do que aconteceu depois, mas final de 2021, eu já era, né, diretor de supply chain da Soft já há alguns anos, e a Soft estava no movimento de aquisição da Carta Fabril. E na véspera do Natal, o meu presidente, que era o Luiz Delfim, que era meu chefe, me ligou e o telefone tocou, né? E falou: Igor, eu preciso falar com você. Segunda-feira, aqui no escritório, né, da Vila Olímpia. Eu falei: caramba, véspera de Natal, uma ligação misteriosa dessa. Então, beleza, passou o Natal, fui lá, né? E aí, chefe, o que manda? E ele me fez o convite para ser o diretor de toda a integração da Carta Fabril. Então, nessa oportunidade, eu fiquei 1 ano nesse projeto, né? Foi inusitado, eu não esperava. E foi uma baita oportunidade, onde a minha visão sobre gestão de uma companhia se ampliou assim muitas vezes, né? Num prazo muito curto de tempo, porque eu cuidava de supply chain de uma empresa grande, mas a empresa ia dobrar de tamanho e nessa missão eu tinha que olhar tudo. Eu tinha que olhar estrutura organizacional, política comercial, sinergia de portfólio, além da parte toda de manufatura e logística, que já era onde eu tinha mais conhecimento e mais era a minha área de conforto, né? Mas imagina entrar ali nas discussões de política comercial, de portfólio, de marketing, desenvolvimento de produto, de estrutura organizacional, estrutura do time comercial, estrutura do time de marketing, como é que fica? Né? Então eu fiquei em um projeto de 1 ano, a gente alguns meses fazendo essa preparação, esse estudo, depois implementando todas essas mudanças na companhia. Então para mim foi fantástico, né? Foi um ano No final do ano, o telefone tocou também para outros convites para fazer a integração em outros lugares, né? Eu recebi o convite do CEO global da companhia para fazer a integração da Ontex México, que tinha acabado de ser comprado pela Softs. Mas por temas pessoais daquele momento eu acabei não aceitando, né? Mas o telefone tocou no final do ano de 2021 e depois tocou de novo no final de 2022. Então, sinal que você fez um bom trabalho lá com essa migração, né? Com certeza. Acho que sim, com muito orgulho, e foi uma boa experiência. Muito massa, muito massa. Obrigado por compartilhar, né? E eu puxo outro tema aqui também, já relacionado a isso, que com certeza é o que ajuda demais a gente, né? A equipe, né? Com certeza você formou muitas pessoas muito boas. Eu conheço alguns, com certeza, profissionais excelentíssimos que passaram aí pela mão. E eu queria que você pontuasse aí também a importância desse time todo, dos times, né, dos projetos, e quanto o gestor deve fomentar isso, que é o negócio que você faz, né? Coloca na mão dos caras a bronca, resolve aí e dá apoio para ele resolver, né? E dá o desafio, né? Acho que eu presenciei isso muito com você nos desafios com a gente, né? Poxa,
resolve, fala com fulano, fala com tal, resolve lá e vai, e o negócio vai, bota na mão dos caras, dá autonomia, é uma coisa que você fez e fez acontecer. Queria que você falasse aí sobre o tema de equipe também. Acho que tem aquela frase que ninguém faz nada sozinho e aquilo é a maior verdade que existe, né? Nossa, eu tenho muito orgulho dos times que você foi falando aí. Eu fui lembrando, né, dos times que a gente acaba formando e trabalhando junto por anos nas empresas que eu trabalhei. Tenho amigos ainda de empresas que eu já deixei, né? Acabei de sair da Softs e deixei também a grandes profissionais lá que faziam parte da equipe. Como você comentou, você conhece alguns. E tenho muito orgulho deles, do desenvolvimento que eles trouxeram para a companhia, para o desenvolvimento pessoal, né? Quando a gente vê o profissional se dedicando e crescendo dentro da companhia, mas também você vê como isso impacta depois na família dele, no caráter dele, como essa pessoa começa a se transforma, né, ao longo dessa jornada. Nossa, é muito gratificante, né? Então, já me passo na cabeça aqui dezenas de rostos, né, e de nomes de pessoas que trabalharam comigo na Avon, na Nestlé, na Philips, na General Mills, na Softs. E a única certeza que eu tenho é que haverão outras equipes, né? E a gente vai ter que seguir assim. Então, minha linha sempre foi de dar bastante autonomia e de ficar dando, primeiro, um guide geral, né? Uma orientação, mais ou menos dando direção. Mas também cada um, às vezes, muda da direção e a gente tem que saber entender aquilo, assimilar e, se for bom, apoiar, né? Então, eu sempre fui um líder de apoiar muito depois, né? Então, vai lá, faz do seu jeito, faz da forma que você acha que é melhor e aprende, né? Porque fazendo a gente aprende. E tem muito gestor que faz o contrário, né? Que quer fazer pelo funcionário, quer tomar decisão pelo funcionário. Isso não desenvolve ninguém, né? É um desafio, né? Um desafio gigantesco, que você criar uma equipe, desenvolver essa equipe, dar autonomia a essa equipe. E você falou muito bem que você fez isso com essa turma toda. Às vezes, quando eu falo com eles, e sempre falei, e vejo que são um time muito bem, que já vem de mercado, os caras já vêm com mindset de cabeça, e quando pega um líder bom, aí vai-se embora, né? Isso é muito legal. Eu sempre fui muito aberto com eles e transparente. Da notícia boa, da notícia ruim, da cobrança. Então, olha na minha cara, já sabe o que eu estou achando, se eu estou gostando, se eu não estou, se a gente vai continuar fazendo daquele jeito, se a gente não vai. E acho que eu sempre falei para eles, autonomia com responsabilidade. Isso quer dizer, tem autonomia para fazer, mas toma cuidado com o que você está fazendo, porque tudo tem uma consequência, né? Então, tomar uma decisão equivocada pode trazer grandes consequências. Então, eu estou aqui para apoiar. Tá sentindo que não está legal? Vamos lá, vamos falar, vamos alinhar. Vamos conversar, né? Vamos trazer para a mesa aqui o ponto, que estamos aqui para ajudar, né? Muito bom, meu amigo. E a equipe, aí eu chego agora na equipe aqui da automobilismo, né, meu amigo? O cara corre também. Você é piloto, eu já fui lá ver lá em Interlagos, já corre só e ganha muita corrida. Né? Se você vê lá no Instagram dele, lá do Igor Costa, depois você passa com o Instagram aqui, pesado. Tem muita, você tem que postar no LinkedIn mais, porque aí o pessoal. Eu nunca pus nada de automobilismo no LinkedIn, nada. Boa, hein? Tem que postar, porque o pessoal é um negócio que é legal, e aí eu queria justamente saber também, além do hobby e da diversão, da adrenalina, né? Também contribui também, eu acho que para os desafios profissionais também, né? Um hobby, um negócio como esse. Velocidade e tensão, você descarrega tudo lá. Como é que é e como é que surgiu primeiro esse negócio? Tem mais uma hora aí? Poxa vida. Eu vou ser bem breve, tá? Breve. Isso era um sonho de criança, né? Quando criança tentei mesmo. Eu falo que muito do que eu sou hoje foi pelo sonho que eu tive lá com 8, 10 anos de idade de ser um piloto. E por condições financeiras, que é um esporte que basicamente o dinheiro fala muito mais alto do que o talento, né? Mas me impulsionou muito a bater na porta de empresa. Eu, com 14 anos, eu entrava nos edifícios ali da Berrini, batendo na porta das empresas e levando panfletinho do Igor Costa piloto e tal, para tentar patrocínio. Caramba. Então isso me abriu a cabeça do mundo empresarial, de desinibir, de ir atrás dos seus objetivos, né? Então eu fiz muita coisa até chegar a poder começar a correr, que foi há 9 anos atrás, né? E só comecei a ter êxito depois que o mundo empresarial me mostrou um pouco dos caminhos de como obter o patrocínio, de quais são as trocas que a companhia quer, né? De que é importante para uma companhia ter de retorno quando ela apoia um atleta. Então foi a partir daí que eu comecei a ter mais argumento de venda, mais poder de convencimento dos possíveis patrocinadores a apoiar.
Então, esses últimos 9 anos, eu fechei muitos negócios baseado no aprendizado que eu tive nos outros quase 20 anos de mundo corporativo, né? E o mundo do automobilismo é um mundo de muito negócio. As pessoas não imaginam o quanto negócio sai ali. Os colegas que são pilotos, que são empresários, que são executivos de outras empresas, as outras categorias que correm no mesmo final de semana que você. Então, rola muito fechamento de negócio, muita ideia sai dali, né? Assim como quem joga tênis, joga golfe, né? Não tem essa fama, o automobilismo é igual, tá? Então, bom, falando do mundo dos negócios é isso. E o automobilismo para mim é um hobby, né? Já que não consegui ser o próximo piloto brasileiro na Fórmula 1, é um hobby onde eu me desestresso também, crio minhas dores de cabeça, porque eu levo muito a sério, né? Tem outros probleminhas também, outros problemas também, mas eu acabo levando muito de gestão da equipe de corridas, né? Eu ajudei a estruturar uma equipe, montar um negócio, captar cliente, captar patrocínios, tudo isso é negócio também, né? Negócio, E a gente investe muito mais tempo nisso do que correndo, pode ter certeza. Correndo ali são 2 horas no final de semana que você está realmente dentro do carro na pista. O entorno demanda muito mais que isso, né? Gestão. Mas para mim, assim, é a realização de um sonho, né? É poder correr em várias pistas do Brasil, Interlagos, Goiânia, Velocitar e pistas famosas que recebem pilotos aí do mundo todo, né? E para mim é a realização de um sonho. E como é que é como é que é o negócio a fórmula que você corre, o carro, o motor, como é que funciona? Chama Fórmula 1600. Quem se lembra aí, na década de 90 tinha uma categoria chamada Fórmula Ford, é mais ou menos a mesma coisa. Fórmula V também é a mesma coisa. Onde é um carro de chassi tubular, onde só tem uma posição, né? Como um Fórmula 1, só vai um piloto. E ele tem um motor 1.6, com o motor que usa na EcoSport, no Fiesta. Tem as rodas expostas também, tem carenagem, dá muito vácuo na hora que você está para ultrapassar um outro competidor. Então é um carro bem gostoso de dirigir também e bacana. E as dores de cabeça são outras, né? As dores de cabeça é diferente, né? Cara, assim, acho que no fim, pessoas, né? Porque tem equipe, tem competidores, tem tudo. E tem toda a parte mecânica, né? Peça, carro motor quebra, que não né? vai. Aí fiz o motor novo para a última corrida, o motor não foi para frente, não desenvolveu, agora tem que fazer tudo de novo. Faz um acerto no carro que não dá certo, dá uma batida, né? Tem que reconstruir o carro. Então, assim... Mas, no fim, a gente está ali, a gente acaba acostumando com todos esses obstáculos e faz parte do desafio ali da brincadeira, né? E tem problema logístico também, às vezes, né? A peça não chega. Eu tive vários, viu? Nem vou falar aqui as empresas, não vou falar não, mas eu tive algumas dores de cabeça já com peça que não chega, pneu que não chega. Ó, se você está deixando a peça do meu amigo aqui pendente para esperar, entrega, porque é uma corrida... E o Igor é campeão, né? Porque foram vários campeonatos, várias corridas. Já vi você ganhando corrida, já vi lá no Instagram também, muita coisa. Mas já fala um pouco aí dos troféus aí, porque tem muita vitória também, né? Tem a brincadeira, a participação, a adrenalina, mas tem vitória também. Isso é legal, né? Assim, essa realização é muito bacana. E no começo as minhas filhas eram pequenas, elas iam muito assistir as corridas, então compartilhar esses momentos de vitória, né, com elas, com a minha esposa, com os meus pais que vão sempre, então é muito bacana também, né? E 2017 eu fui vice-campeão, depois 2021 eu fui campeão, e de lá para cá a gente está com uma equipe nova, estruturando e logo vai sair aí. Boa. Eu vou colocar aqui o link aqui do Instagram do Igor, né? Do pessoal, também o pessoal acompanha lá. Inédito, hein? Isso aí no LinkedIn. Não coloca no LinkedIn. No LinkedIn nunca teve nada de post de corrida. Tem que colocar, vou colocar agora. Eu acho que teve um sim, acho que quando eu fui campeão em 2021, acho que eu pus. Agora eu tô lembrando aqui, mas só foi esse. Até porque tem uma relação muito grande, né? A conquista, a vitória, a competição, né? Roda com roda. E o mercado do trabalho acaba tendo isso de uma forma diferente, mas tem também. Tem a competição entre empresas, entre negócios, entre pessoas. Eu acho que ajuda você a aprender um pouco também com mais, certeza. Né? Tem... O comportamento humano, né? Você aprender a lidar com pessoas que são muito diferentes, que têm pensamentos diferentes, têm uma forma de reagir diferente, e num ambiente onde está a emoção à flor da pele, né? Imagina. Então ali realmente é um teste. Risco, tudo, né? Porque tem um risco também no meio, né? É que você falou para mim que é seguro, né? De uma certa forma, né? É muito seguro, muito seguro. Já houveram vários acidentes feios, assim, imagens feias, mas que
Graças a Deus, nunca nenhum colega saiu machucado. Eu vi na última imagem lá, que eu vi, tem até o halo, é isso? O halo. Temos o halo para proteger a cabeça. Igual né? da Fórmula 1, né? Igual da Fórmula 1. Muito legal. Vocês vão ver aqui. E, claro, já convido aqui por você aqui a ir visitar lá, né, no Interlagos, quando quiser assistir, sempre aos domingos. Aos domingos, Pelo menos uma vez por mês tem uma corrida. Uma vez por mês, portões abertos, tem várias categorias, é corrida o dia inteiro, das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, quem gosta de corrida de carro, é só chegar no Autódromo de Interlagos e entrar. Campeonato Paulista de Automobilismo, portões abertos. Show de bola. Meu amigo, o tempo aqui, né, como sempre, é nosso inimigo, porque a conversa é muito boa, né? E a gente sabe que tem que preservar um tempo aqui para a gente guardar até para outras conversas. E, com certeza nós vamos falar de muitos outros desafios aqui em breve, né? Muitas outras coisas, outras conquistas também. E eu termino aqui agradecendo a você por essa parceria, por essa amizade, né? Por estar aqui comigo, aqui batendo esse papo hoje, deixando aqui, claro, nossos ouvintes aqui com um pouco aqui da sua carreira, da experiência, algumas questões de logística interessantes e conhecer também um pouco dessa questão aí do Igor pessoal, é importante, né? E gratidão, amigo, sou muito grato a você, espero que esteja aqui outras vezes, com certeza, e deixo para você aí as palavras finais aí desse episódio aqui do Para o Seu Conhecimento. Eu que agradeço, Moreira, muito bacana a iniciativa aqui, o bate-papo foi muito bom e agradeço a oportunidade, o convite e obrigado aí por ter transformado de um fornecedor a um amigo, né? Então, coisa boa. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo, obrigado. É isso, Igor Costa aqui, executivo de Supply Chain, logística e piloto, meu amigo. O cara é fera. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Você que nos escutou hoje, não deixe de marcar, seguir nossas redes sociais, marcar o sininho, seguir o Igor Costa também, né? E divulgar o nosso podcast aí para o seu conhecimento, conhecimento do seu amigo. A gente divulgar aqui hoje com profissionais de logística, executivos de logística e em breve com outros. Assistam os outros episódios. Obrigado pela sua presença aqui e vamos para os próximos. Gabriel Leal, muito obrigado aí mais uma vez pela produção. Valeu, galera!